Oi, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Python. Então, a gente vai ver uma introdução ao Python utilizando o Colab do Google. Então, para quem tiver uma conta no Google, é super simples. É só entrar no Google Drive e clicar em botão direito aqui, mais e Google Collaboratory, que a gente chama de Colab. Então, se pesquisar por Google Colab no Google mesmo, vocês vão encontrar, vão conseguir acessar algo bem parecido com isso daqui. Então, beleza. Ele já vai aparecer aqui é, um novo notebook. Então, a gente chama essa estrutura aqui de notebook. E eu estou começando por aqui, estou mostrando essa introdução de Python por aqui, porque eu quero que vocês só se preocupem com o Python, não se preocupem com o ambiente, com nada mais. Então, vocês podem imaginar que o Colab é basicamente como se fosse um Google Docs, só que para código em Python, ou como se fosse um Excel, um Google Planilhas para Python. Aqui em cima, bem rapidamente, a gente pode dar um nome, então eu vou colocar aqui como Intro Python, de introdução ao Python. E aqui a gente vai ter uma célula, que são bloquinhos onde a gente vai digitar o nosso código. Então, para começar, antes de qualquer coisa, a gente vai dar o famoso Hello World, que é um código que a gente pode mostrar na tela para o usuário, um Olá Mundo, uma primeira mensagem de boas-vindas para quando a pessoa está programando pela primeira vez. Então, primeiro de tudo, abrir o seu Colab, clica nessa primeira célula que vai ter para vocês e digite print, abre parênteses, daí ele já vai fechar o parênteses automaticamente. Abre aspas, ele também vai fechar aspas aqui, então você pode colocar abre parênteses e abre aspas e fecha parênteses, fecha aspas, nessa ordem. E colocar aqui um Hello World. Dá um Ctrl Enter ou apertar nesse botãozinho aqui. Ele vai começar a rodar. A primeira vez ele vai ter que se conectar com o servidor e tudo mais, mas a partir da segunda vez vai ser mais rápido. Aqui em cima, quando ele estava se conectando, ele já mostra a quantidade de RAM e disco que ele está utilizando, mas aqui ele também já mostra a mensagem que a gente printou, que a gente imprimiu na tela. Bom, se eu quiser escrever outra coisa, eu posso vir aqui, ó, clicar em mais code e vai aparecer. Opa, não quero usar isso aqui agora. Mais code e vai aparecer uma outra caixinha para eu digitar outro código. Então posso escrever Olá, mundo. Nosso Hello World, só que em português. Mesma coisa, posso apertar aqui ó, ou dar um Ctrl Enter e ele vai aparecer o código que a gente, ou a mensagem que a gente fez aqui. Beleza. Então a gente pode imprimir textos usando esse print, mas a gente também pode imprimir resultados de operações. Então, vou colocar aqui um print, 1 mais 2. E, bom, ele vai primeiro fazer essa operação aqui de dentro e depois mostrar para a gente o resultado dela aqui embaixo. Então, deu 3. 1 mais 2 igual a 3, e realmente. Então, a gente pode fazer isso com qualquer operação matemática. Eu posso colocar aqui 10 vezes 9, que no caso o asterisco serve como sinal de multiplicação aqui para a gente. Ou também posso fazer um print 999 dividido, usando a barra, por 3. Então, eu estou fazendo 999 dividido por 3 e falando para ele printar, para ele mostrar na tela para mim. E bom, mesma coisa, ele deu o resultado, só que agora ele colocou um ponto zero aqui, porque foi uma divisão, então poderia ter sido um número com vírgula. Mas a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Então, beleza. A gente tem uma forma de mostrar textos e mostrar resultado de operações. Então, pode ser operação matemática ou outros tipos de operações que a gente vai estar vendo no futuro. Então, esse print, a gente também vai entender no futuro, mas esse print, ele funciona como uma função capaz de imprimir algo na tela. Então, o que é uma função? Bem resumidamente, a gente vai estudar isso mais para frente, mas bem resumidamente, uma função é uma forma de executar algo. E no caso do print, o que ele executa é mostrar na tela. Basicamente isso. Nosso print é uma função que executa na tela, que mostra na tela. Então, o que ele vai mostrar na tela? Tudo que tiver aqui dentro. Nesse caso, um texto ou uma operação matemática. Beleza? Dito isso, a gente tem o básico do básico para a gente conseguir avançar com o Python agora. Primeiro de tudo, eu gostaria de mostrar. Eu só vou fazer aqui um textinho, só para a gente ter uma documentaçãozinha, mas eu vou colocar aqui variáveis.
beleza? Então, aqui para baixo eu vou começar a falar de variáveis. O que são variáveis? Variáveis são caixinhas aonde eu posso guardar valores. Como assim caixinhas? Na verdade, são palavras-chave que eu posso atribuir valores nela. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma caixinha escrito nome, tá bom? E o que que essa caixinha escrito nome vai receber? Ela vai receber o meu nome. Então, vou colocar aqui Marcos Aurélio. Deixa eu dar um Shift Enter. Salvou, mas não apareceu nada aqui embaixo. Por que que não apareceu nada aqui embaixo? Porque eu não estou printando, né? Eu não estou mostrando. Mas se colocar aqui um print nome e dar um executar aqui, ó, ele vai printar o meu nome, certo? Ele vai mostrar o meu nome aqui. E se eu fizer print olá e colocar aqui na frente o meu nome? Ele vai aparecer olá, Marcos Aurélio. Então a gente consegue juntar um texto fixo com uma variável que a gente atribuiu aqui, que a gente deu um valor para ela aqui em cima. Então, por exemplo, se eu continuar adicionando o resto do meu nome aqui e dar um Shift Enter, e daí executar aqui, ó, executar, dá para executar isso aqui de volta, ele vai aparecer o que eu coloquei inteiro ali, beleza? Então, na variável, a gente salva um valor. Então, dentro de nome, está o meu nome, certo? Beleza, vamos continuar avançando. Além do nome, antes de eu avançar um pouquinho nas variáveis, eu gostaria de mostrar uma outra forma de imprimir. A gente imprimiu o olá mais nome, mas eu poderia ter impresso assim, olá, abre e fecha chaves e colocar o nome aqui. Se eu executar, ele vai aparecer assim, né? Porque eu estou colocando isso daqui. Mas se eu colocar um Fzinho aqui, ele vai entender que tudo que está dentro de chaves é uma variável. E se eu executar de volta, ele vai aparecer assim, certo? Isso aqui a gente vai treinar mais para frente, mas basicamente é isso. Bom, avançando aqui, além de textos, aqui eu salvei o texto do meu nome, eu posso estar salvando números diferentes. Então, eu posso salvar aqui um número inteiro. Eu vou chamar ele de número inteiro, tá bom? O que que é um número inteiro? Pode ser uma idade. Então, eu vou colocar aqui uma idade, vou colocar 25. E, bom, dentro do idade, a gente tem o valor 25, beleza? A mesma coisa eu posso fazer com peso. Posso colocar aqui, sei lá, 65,5, então 65,5 kg. Dar um Enter aqui, Shift Enter, e executar o print peso, ele vai estar mostrando 65,5. Qual que é a diferença desses dois números? Esse número é um número inteiro e esse número é um número é, racional, um número com que tem um decimal, né? Que tem uma vírgula ali. No caso, na programação a gente usa o ponto, porque é o padrão internacional, a gente usar o ponto. Mas esse ponto aqui para a gente na programação significa vírgula. Então é 65,5. Beleza? Qual que é a diferença desses dois números? Esse daqui é um inteiro e esse é um com vírgula, com ponto flutuante. Um ponto que pode estar em qualquer lugar, seja uma vírgula, uma casa decimal, tá bom? E qual que é a diferença deles? Eu tenho uma função que se chama type. O que que essa função type faz? Eu posso pegar uma variável, então vou pegar a variável nome, colocar dentro de type, dar um Shift Enter, e ele vai estar mostrando aqui o tipo dela, str. O que que significa str? Str é string. String, str significa string. String significa cadeia de caracteres. Meio confuso, eu sei. O que que é uma cadeia de caracteres? A gente pode pensar na cadeia como uma sequência. Então, eu vou colocar aqui cadeia ou sequência de caracteres. Então, essa sequência de caracteres tem alguns caracteres diferentes. No caso, o nome tem as letras, os caracteres responsáveis por montar o nome da pessoa. Mas poderia ter algum símbolo ou algum número aqui no meio, alguma coisa do tipo, que seria considerado como uma sequência de caractere. Beleza? No outro tipo, no idade, a gente vai ter um int. O que é um int? O int é um inteiro, ou seja, integer, que é um número inteiro.
Então, todos os números inteiros positivos ou negativos. E o que que é um número inteiro? 1, 2, 3, 4, 5. Números que são inteiros. São números que a gente pode escrever eles dessa forma. E a vírgula aqui é só para separar, tá? Então a gente tem uma sequência de números inteiros, nesse caso. Ah, e a gente tem um outro, que seria nosso peso, que é float. E o que que é o float? O float são. Float é float, então eu vou colocar aqui como número com decimal. Ele chama de ponto flutuante, se a gente for ver na documentação. Ponto flutuante é número com decimal, então a gente vai ter 1,5, a gente vai ter o 3,9, o 10,2, enfim, esses números assim. Quero que vocês prestem muita atenção nessa questão da vírgula e do ponto. A vírgula aqui é para separar elementos. Então, aqui é o número 1, aqui é o número 3, aqui é o número 4, número 6, número 7, número 10. Aqui também. Aqui é o número 1,5, 3,9, 10,2. A vírgula está separando os elementos. O ponto, ele está separando as casas decimais. Então, 1,5 quer dizer que é 1,5. 3,9 quer dizer que é 3,9. Então, a gente pode representar isso de outra forma. Como a gente representa o 1,5, por exemplo? 1,5 é assim, mas se eu fizer 15 dividido por 10, também vai dar 1,5, certo? Então, por isso que é a casa decimal. A gente poderia fazer isso sendo uma fração. Então, o 10,2 daria para fazer 110 dividido, é, 102 dividido por 10, né? Que daí dá o 10,2. Enfim, então ponto flutuante, float, é quando a gente tem divisões. Por isso que quando eu coloquei. Eu não dei esse exemplo. Dei aqui. Quando eu coloquei os números que estavam somando, multiplicando, que resultavam em inteiros, ele ficou assim. Quando eu fiz uma divisão, apesar do resultado da divisão ser um número inteiro, por ser uma divisão, ele adicionou o ponto zero aqui. Beleza? Então, sempre que tiver essa questão de números inteiros ou números decimais, a gente vai poder ou não ter a separação com o ponto, beleza? Ponto é a nossa vírgula. E a vírgula geralmente vai ser um separador, ok? Beleza, idade, Então a gente tem string, a gente tem inteiros e a gente tem floats. O último tipo que eu gostaria de mostrar para vocês, antes de avançar, eu vou colocar aqui, que é um booleano. E o booleano é um pouquinho diferente do que a gente tem por padrão, mas eu poderia colocar um booleano como sendo um, um classificador de verdadeiro ou falso, beleza? Então, por exemplo, eu tenho a CNH, carteira de motorista, então poderia colocar aqui como CNH válida. Então, é uma pergunta: CNH é válida? A resposta poderia ser sim ou não, certo? Então, se a minha CNH é válida ou não. E como eu represento isso em inglês? O sim ou não. Em inglês a gente sabe que é yes ou no, mas a forma que a linguagem aqui de programação entende é como verdadeiro ou falso. Que se a gente for traduzir para a linguagem de programação, né, que é inglês, a gente vai ter o true ou o false. Beleza? Nesse caso, a minha carteira é true. Ela é válida, né? Então ela tem a validade de true. Se eu tentar printar aqui, ele vai mostrar pra gente só o CNH válida. O true, que é o verdadeiro. Tá bom. E vamos printar isso no CNH válida e ver o que que acontece. Ele deu um bool. O que que é esse bool pra gente? O bool vem de boolean. E o que que significa boolean? Significa booleano. Booleano nada mais é que uma lógica onde a gente tem essa definição de verdadeiro. Então, vou colocar aqui verdadeiro ou falso. São os únicos valores possíveis. Ou uma coisa é verdadeira ou uma coisa é falsa. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas essa questão de verdadeiro ou falso é muito no sentido de uma coisa
pode ou não pode acontecer, e isso vem muito da parte física do computador. Porque como vocês sabem, o computador, qualquer dispositivo, ele funciona com energia elétrica. E para desenvolver a parte de programação, foi criado metodologias de transformar a energia elétrica em informação. Como? Usando o impulso elétrico ou a ausência de impulso elétrico. Então, se a gente tem um impulso elétrico, a gente fala que é verdadeiro, e se a gente não tem nenhum impulso elétrico naquele momento, a gente fala que é falso. Então, verdadeiro, falso, a gente consegue caminhar, e isso a gente vai ver mais pra frente, mas a gente consegue caminhar para criar lógicas de se uma coisa vai ou não acontecer com base no que aconteceu anteriormente. Se o que aconteceu anteriormente for verdadeiro, vai acontecer agora alguma coisa. Se aconteceu falso antes, não vai acontecer agora.